Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, sejam bem-vindos todos ao Espaço Irmã Miriam. Estamos hoje na nossa terceira doutrinária do mês, num processo de retorno presencial ou semipresencial, como seja, na verdade, de forma híbrida, tá bom? Estamos voltando de forma gradativa, com atividades apenas nos dias doutrinários, aos sábados, no novo horário, a partir das 19h30, tá bem? E que no dia 25, hoje, nós estaremos fazendo apenas o trabalho online, em função do feriado. Como que convidando todos a se protegerem, a se cuidarem, a seguir usando suas máscaras, independente do estado, do governo, da prefeitura, liberar. Se protejam, protejam os seus, protejam as pessoas que vocês amam, usem suas máscaras, confiem basicamente e unicamente em Deus. Além disso, confiem nos cuidados que vocês têm consigo próprios e com as pessoas que vocês amam, acrescentando a isso os seus amigos, porque esse vírus, ele segue circulando, segue se mudando, né? Segue sofrendo mutações, portanto, nós não estamos livres deles. Cuidem-se, protejam-se, usem suas máscaras. Ao se dirigirem à instituição ou a qualquer que seja o lugar, sigam com ela, tá bem? Fiquem em paz e vamos à nossa reunião dessa noite, tá bom? Não escutai já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei a Deus, o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o nosso dogma da regeneração. Ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, para pregar. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob as reiteradas enxadadas, sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Assim, divino amigo Jesus, rogamos a sua misericórdia, a sua presença conosco, convidando aos nossos amigos espirituais, irmãos socorristas, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos de guarda, aos mentores espirituais de nossas casas,
e convidamos aos nossos irmãos todos, rogando ainda a Deus, aos nossos amigos espirituais, que nos torne a todos acessíveis às lições que a doutrinária desta noite nos trará. Desse modo, rogando assistência especial para o nosso palestrante da noite, convidamos o nosso irmão Jardel Gomes para tratar o tema Ide e Pregai. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, companheiro Jardel. Bem, me compete falar sobre o ensinamento de Cristo, o pedido, o apelo que ele fez aos seus discípulos sobre o Ide e Pregai. Bem, essa é uma das poucas passagens, vale a pena lembrar que tem muitas passagens do Evangelho, assim como ensinamentos de Jesus, que não estão presentes em todos os evangelhos do Novo Testamento, né? Alguns se destacam em 2, 3, mas este é o único em que está nos 4, né? Em Mateus, capítulo 28, lá em Marcos, capítulo 16 também, em Lucas, 24, e João, capítulo 20. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o mais conhecido, que é o de Marcos, né? Mas tem pequenas alterações, né, nessa mesma fala de Cristo em diferentes evangelhos. Em um outro evangelho diz, ide fazer discípulos, né, em todas as nações. Bem, o sentido é o mesmo, porque a importância do ide e pregai está em fazer a boa nova conhecida. Para quem não sabe, o evangelho, evangelium, euangelium, é grego e significa boa nova. Então, quando a gente fala boa nova ou evangelho, a gente está querendo falar da boa notícia trazida por Cristo sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. E em toda a sua caminhada pela terra, ele tentava deixar muito claro que o reino dos céus está próximo. Então, desperte, acorde, tenha olhos para ver, tenha ouvidos para ouvir. Então, ele estava num pedido de um apelo praticamente de preparação. Estejam preparados, trabalhem, se esforcem, porque o reino dos céus está bem próximo. Então, essa era a principal, talvez a principal conotação da mensagem de Cristo, quando a gente fala de ensino moral. Ensino moral, sim, porque, segundo Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, qual o objetivo dela? Ele diz que é ressaltar, apresentar de maneira mais fácil e do ponto de vista dos espíritos o ensino moral de Jesus. O ensino moral de Jesus. Por quê? Porque existem outras partes do Evangelho que podem ser divididas em 5, que foram ressaltadas, que foram trabalhadas, e muito bem trabalhadas, ao longo de todos esses anos, depois que Jesus foi embora. Ele diz que, das 5 partes, o ensino moral é a parte que menos foi trabalhada ao longo de todos esses anos por diferentes tipos de religiões. Até porque, arrisca Kardec, né? Arriscando a cabeça em alto nível, escrevendo algo desse tipo lá naquela época, quando ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte, que muitas dessas religiões condenariam a si próprias se falassem a respeito do ensino moral. Muitas dessas religiões se condenariam, estariam condenadas ao fracasso, se falassem do ensino moral. Porque já estava desassociando ali a prática religiosa já naquele tempo, ou até aquele tempo, pelo menos, era do tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tá? Então, era muito, tem um palavrão que resume bem esse comportamento daquela época, mas eu não quero usar. Eu quero usar um termo assim mais simples. É como se dissesse, demagogia, muita garganta, sabe? Então, é muito fácil falar e muito difícil fazer. E era muito mais simples naquela época trabalhar as outras 4 partes. Quais seriam essas outras 4 partes? Eles falam dos atos da vida do Cristo, das palavras que se tornaram dogmas, dos milagres e das predições. Ou seja, as previsões de Cristo para o futuro.
dos milagres que Jesus fez. Então, é muito ressaltado em outras religiões. Os atos da vida do Cristo, que Cristo fez ou deixou de fazer, e etc. e tal. E as palavras que se tornaram dogmas. Às vezes Jesus usava uma metáfora, usava uma simbologia qualquer, isso se tornava um dogma, né? Por exemplo, em uma dessas passagens, se não me engano é Lucas, capítulo 24, quando ele fala sobre o ide e pregai, ele orienta que sejam batizadas todas as criaturas, como sinal de conversão, né? E isso se tornou um dogma. Então, por muito tempo, era obrigatório que todo e qualquer tipo de pessoa, quando nascesse, sejam batizadas, para serem consideradas cristãs, né? E, assim, um símbolo de aceitação do evangelho. Mas o ide e pregai, a parte mais clara e que nos transforma como seres humanos, ficou mais ou menos de escanteio, que é a parte que diz respeito ao ensino moral. É os ensinamentos do Cristo que dizem respeito à nossa transformação moral. O que é moral? Lá no Evangelho, na questão 840, se não me engano, ou 640, não me lembro bem, mas está dentro da terceira parte, tá? Que é das leis morais, que fala justamente sobre essa ponte inicial dos trabalhos, dos fenômenos científicos, da doutrina espírita, recém-codificada por esse livro, e o Evangelho, essa ponte, né, entre ele e o Evangelho. O Livro dos Espíritos e o Evangelho é a terceira parte das leis morais. Lá tem essa questão e Kardec pergunta muitas coisas do ponto de vista cristão. Ele pergunta assim, segundo Cristo, o que é caridade? Né? Ou quem é nessa parte que Kardec pergunta, quem é nosso modelo e guia, na questão 625, muito conhecida, eles respondem Jesus, né? Mas também é nessa parte que ele pergunta o que é moral. E os espíritos respondem, moral é regra de bem proceder. Regra de bem proceder. Ou seja, essa regra que nós temos na nossa cabeça, ou essas regras que nós carregamos como princípios, né? Nós valorizamos como coisas que orientam a nossa vida. Muitas vezes nós tomamos determinadas decisões com base nessas regras. Não só por influência dos outros, mas também porque nós carregamos em nós tendências que foram construídas ao longo de milênios, porque nós somos seres milenares. Reencarnação após reencarnação, nós fomos ali trabalhando e desenvolvendo ritmicamente, né, todos esses princípios, e nós levamos apenas de uma vida para outra essas tendências. Se nós trabalhamos nessa vida o esforço de trabalhar pela transformação moral em nós mesmos, nós levamos esse esforço para a próxima vida. O esforço nos acompanha na próxima vida, porque é o que nós soubemos fazer de melhor nessa vida. Por que eu estou falando de esforço? Porque, segundo o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, ele diz que só se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más tendências, as suas más inclinações. Esforço. Veja que ser um verdadeiro espírita tem um quê a mais, além do conhecimento que nós estamos trabalhando, em palestras, em grupos de estudo, no Evangelho no lar, etc. e tal, coisas que não basta apenas nos debruçarmos sobre os livros, não basta apenas ficarmos assistindo palestras, o convite é ainda mais difícil, é um pouco mais pesado. Como a gente costuma dizer aqui em Salvador, aqui na Bahia, vocês devem conhecer bem, o buraco é mais embaixo. Não é tão simples trabalhar o evangelho apenas por palavras. O ir de pregar não é sair por aí protestando, levantando bandeiras, nem gritando o nome de Jesus por aí. Lá em Mateus capítulo 19, se não me engano, é o capítulo 19, vocês vão me perdoar porque eu também não carrego esses versículos, esses capítulos todos na cabeça, não. Mas eu sei que consta no evangelho, pelo menos nesses capítulos aí, 18, 19 e 20, a mensagem de Jesus que diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí a gente se percebe, é um choque quando a gente percebe que quando Jesus fala, não adianta sair por aí gritando nem louvando o meu nome, porque
os cristãos serão reconhecidos pelos seus atos, e não pelo conhecimento que tem sobre a minha vida, sobre as palavras que se tornaram dogmas. Não é sobre essas coisas, é sobre os meus ensinamentos morais. E todos os ensinamentos morais foram resumidos no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o ensino moral do Cristo detalhado, trabalhado, em sua essência, apenas o ensinamento moral. Por isso que nós não temos no Evangelho segundo o Espiritismo todo o Novo Testamento. Não desvaloriza o Novo Testamento, muito pelo contrário. Porque quando a gente começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, construindo pontes, associando com as outras passagens, ou com as outras partes do Evangelho segundo Kardec, que é os atos da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que se tornaram dogmas, a gente cria uma outra percepção. O que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e no céu e inferno também, nós vamos tomar conhecimento da percepção espiritual da vida. Que hoje, quase 150 e tantos anos depois, 140 e tantos anos depois, em 1988, começou a ser trabalhado por Joana de Ângeles na sua série psicológica, sobre a percepção espiritual do ser. Principalmente nos seus livros, O Ser Consciente, o Autodescobrimento, Vida, Desafios e Soluções. É um livro fantástico que trabalha justamente sobre o nosso lado, o lado que nós não conhecemos em nós e que nos impede de sermos verdadeiros espíritas. Ir e pregar apenas pelo simples gesto de pregar, sair aí repetindo as palavras do Cristo a toda criatura, não nos transforma moralmente. É o lembrete de Joana, também no livro Jesus e Atualidade. Jesus e nosso dia a dia. Não é apenas ler e repetir como papagaios de pirata, não. Exige prática. Jesus não pediu demagogos. Ele pediu discípulos sinceros, que repetissem as suas práticas, suas boas práticas, e assim alcançassem as criaturas por meio de suas práticas. É a melhor forma de pregação de evangelho que nós podemos fazer. Emmanuel, não necessariamente ele disse com essas palavras, mas essa frase se tornou famosa, resumindo tudo o que ele disse no livro... esqueci o nome do livro agora, mas ele disse que a maior caridade que nós podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. E ele estava certo. Divulgar a doutrina espírita é a maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita. Mas isso não quer dizer que estamos nos transformando moralmente. Porque lembrar ao outro, intimamente, que existe o Espiritismo, e o Espiritismo pode ajudá-lo a compreender a vida, as grandes questões da sua vida, os grandes sofrimentos, os grandes torques, as suas dores. O motivo para tudo isso, sim, é uma forma de fazer a doutrina espírita tomar corpo. A doutrina espírita sendo divulgada. Mas sair por aí pregando apenas, gritando, Senhor, Senhor, não nos transforma moralmente. É a parte que diz respeito ao movimento espírita. Doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra. O movimento espírita ao qual nós todos fazemos parte é justamente de tornar os conhecimentos da doutrina espírita uma coisa concreta no nosso dia a dia. Onde eu vejo reencarnação nessa conversa? Onde eu vejo reencarnação, por exemplo, naquela briga? Porque não adianta só usar a reencarnação como justificativo para os meus atos, para aquela briga, para aquela conversa, para aquela discussão, para aquele nojo, para aquela raiva, para aquela preguiça, para essas tendências ou para essas mazelas, né, como diz o Santo Agostinho lá
no livro dos Espíritos, nossos vícios, nossas mazelas, é tornar os princípios da doutrina espírita coisas superficiais. Superficialidade própria do espírita, de qualquer espírita que se intitule espírita, mas só é espírita por definição. A gente viu, né, agora há pouco, o que é ser um verdadeiro espírita, mas o que é ser um espírita por definição? É viver essa religiosidade rasa, baseado apenas na crença de que acredita em Deus, de que acredita na reencarnação, acredita na desencarnação, ou seja, na sobrevivência do espírito ao corpo, acredita em mediunidade e acredita na pluralidade dos mundos habitados. Isso é ser espírita por definição. Acredita em tudo isso? Meus parabéns, você é espírita. Mas, como diz Paulo de Tarso na sua primeira carta, né? Ele não diz exatamente com essas palavras, mas essa frase se tornou muito conhecida por resumir bem, né, o que ele quis dizer, que é quanto mais se sabe, mais cobrado é. Quanto mais a gente estuda, mais conteúdo a gente cria para as provas da vida. Tudo é necessário. Então, se a gente está aprendendo tudo isso, principalmente as coisas que a gente está compartilhando aqui essa noite, se a gente está aprendendo tudo isso, não é para nada, é para alguma coisa, é para a prática. Se eu estou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, estudando até o Novo Testamento, para poder entender as práticas da vida do Cristo, para entender o real sentido dos seus milagres, das suas predições, ou seja, Jesus previu muitas coisas para o futuro e nós vemos até hoje, coisa que impressiona até os especialistas, como diz Joana de Ângeles no livro Jesus e a Atualidade, lá na introduçãozinha. Né, que o pensamento do Cristo impressiona até os especialistas na atualidade. Mas no final desse mesmo capítulo, que é o primeiro, a introdução, ela coloca lá que a humanidade precisa urgentemente de Jesus descrucificado. Jesus descrucificado. Ontem Jesus foi para a cruz. Apesar do baba do vinho, apesar de tantas outras práticas, né, pagãs, que a gente pode observar num dia tão pesado e num dia tão, né, memorável, que é o sacrifício de Jesus no ato, no clímax do seu testemunho, que é o sofrer, para nos mostrar que apenas é o corpo que sofre, o espírito nada sofre. Apesar de todas essas questões, apesar da nossa percepção sobre esse momento ter mudado aí ao longo desses 2000 anos, apesar de tudo isso, nós ainda estamos presos a Cristo crucificado, como Cristo que nos salvou, o Cristo que nos livrou de todos os pecados e que, indo para a cruz, se desfez de todo o seu ensino moral. Porque se olhar para Cristo, tomar o seu corpo, beber o seu sangue, ou fazer qualquer outro tipo de prática simbólica, e aqui não atacando a Igreja Católica, mas atacando o ritualismo que corre em todas as religiões, inclusive a nossa, fazendo um ataque direto a tudo isso, que é tão abstrato, né? E é tão difícil de entender como isso, uma coisa material, pode salvar algo que não é material. Como isso pode nos ajudar? Se Jesus, o próprio Cristo nos diz que o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito, na conversa famosa que ele teve lá com Nicodemos, o que é nascido da carne, o que é nascido é da carne, somente a carne, morre com a carne, e o que é nascido do Espírito, aí prevalece, corre para sempre. Tudo que acontece aqui dentro, nosso subconsciente é guardado, e nós levamos isso para a próxima vida. Por isso que nós não entendemos muitas coisas que nós sofremos, mas nós somos contribuintes de tudo isso que acontece em nossa vida diretamente e à nossa volta. Então, ele já deixou bem claro, bem encaminhado todas essas questões e nós ficamos ainda presos a Cristo Salvador crucificado. Por isso que Joana fala, nós precisamos de Jesus descrucificado, tirar tudo aquilo que aconteceu com Cristo, ou que Cristo deixou para todos nós,
antes da cruz, ou até depois da cruz, né? Porque descrucificar significa tirar algo que já estava, né, na cruz. Então, vamos pensar em Jesus quando saiu da cruz. É esse Jesus que nós precisamos ter. E é justamente nesse momento, quando Jesus retorna da cruz e reaparece para os seus discípulos, que chegamos na mensagem de hoje. Ide e pregai. Não sei se vocês repararam, porque quando eu citei aqui os capítulos, né, dessa passagem, são os últimos capítulos de cada evangelho. Não é o último à toa, é porque eles passam esse ensinamento quando ressuscita, quando volta dos mortos e pede, solicita aos seus discípulos, olha, vá lá, não parem aí, não fiquem se lamentando e chorando, continue o trabalho. Eu deixei vocês prontos. Muita coisa pode acontecer, mas vocês não serão atingidos. E a gente percebe, com o estudo da doutrina espírita, que quando ele fala você a essa altura do campeonato, ele já não estava mais falando com os discípulos feitos de carne. Ele está falando dos discípulos que estavam super preparados. Tanto que ele fala que eles vão conseguir falar em outras línguas, né? Eles vão nem o veneno, como ele coloca lá em Lucas 24, não, em João capítulo 20, ele disse que nem o veneno vai fazer mal a eles. Isso significa que ele estava falando do espírito. Vocês são espíritos, e eles estavam já cientes de tudo isso, porque a preparação para o reino dos céus era justamente sobre a preparação espiritual deles. Nós podemos ver tudo isso nas explicações que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive na instrução dos Espíritos. Quando Jesus fala toca justamente nesse assunto, sobre fé, sobre trabalho, sobre esforço, sobre a necessidade de continuar sempre. Antes de ir para a cruz, poucos capítulos antes desse momento fatídico, ele coloca, olha, eu vou para a cruz. Não, ele não fala que vai para a cruz, né? Mas ele diz, olha, eu vou morrer. Olha, eu serei entregue aos homens. Olha, eles vão fazer com o Filho do Homem o que quiserem quando chegar a Jerusalém. E ele já foi preparando todos para esse momento. Veja que, apesar de ter preparado todos, muitos ainda irão duvidar. Duvidaram de Madalena, ou Magdala, né? Quando ela disse que tinha visto Cristo. Em Marcos, a versão um pouco diferente. Os anjos, né, avisaram as 3 Marias que Jesus estava ressuscitado. Quando elas voltam para contar aos outros discípulos, eles não acreditam. Jesus aparece para 11, porque Tomé não estava presente, e diz, olha, apesar de incrédulo, e Marcos coloca até o sentimento que Jesus teve estampado no rosto ao olhar para os discípulos com total descrença e incredulidade. Total descrença e incredulidade. Palavras do evangelista, tá? Não minhas. Está lá em Marcos, capítulo 16, vocês podem verificar. Todo o capítulo 16 conta a história do retorno de Jesus e esse momento clímax, né? Lá de ensinar eles, ou de pedir a eles que vão, ide, por toda parte, por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Mesmo assim, os discípulos não saíram. Porque se a gente pegar o livro Paulo e Estevão, que detalha um pouco mais os Atos dos Apóstolos, com foco na história de Estevão e de Paulo, a gente vai perceber que os discípulos, boa parte deles, não se espalharam imediatamente, como a gente conhece lá em Atos dos Apóstolos, não. Eles tiveram que receber ainda uma motivação a mais. Por meio do martírio de Estevão, que foi o único que deu a cara a tapa, foi o primeiro discípulo que não seguiu Jesus a sofrer com o martírio, a se apresentar como cristão até o momento de sua morte. Aí veio Paulo depois e diz, não, a gente tem que tornar isso conhecido. E aí foi Paulo, o primeiro discípulo, a sair e pregar o evangelho.
a tornar isso conhecido, e foi por meio desse ato e das suas cartas que motivou os outros discípulos a fazerem a mesma coisa. A entenderem que o mundo não é a casa do caminho, onde eles ficaram ali cuidando, fazendo atos de caridade, beleza? Não deixaram, não ficaram parados, não ficaram na ociosidade, né? Os discípulos trabalharam pelo povo ali, na casa do caminho, porque ficaram no meio da estrada, eles cuidavam e ensinavam o evangelho, mas apenas aquela ao povo ali da região. Paulo que deu o torque, né? Deu a força para que seguissem adiante. Não, vamos lá, vamos correr atrás, vamos tornar isso conhecido. Paulo foi até a Grécia, Paulo foi até Roma. Veja que as coisas parecem muito simples quando a gente faz leituras diretas, né? Dos romances escritos por Emmanuel e até mesmo das releituras que nós podemos ver ali em Humberto de Campos. Fica muito fácil a gente entender o que é que os primeiros cristãos tiveram que fazer para que a gente tivesse hoje o conhecimento, o conteúdo, né? Essa gama de informações que nós temos para poder continuar aqui discutindo, estudando, etc. E tal. Mas o tempo da zona de conforto já passou. É hora de fazer mais. Como assim mais? Já não basta a caridade que eu faço lá no meu centro, já não basta a caridade que eu faço ali naquela ONG ou naquela filantropia, ou aqui na porta de casa, ou ali na praia, ou ali onde quer que eu vá, já não basta tudo isso, eu tenho que fazer mais? Já ouviu falar em barganha? Barganha é uma coisa muito simples de entender, porque a gente entende que para receber alguma coisa, eu preciso dar algo em troca. Às vezes a gente se firma tanto nisso que esquece que às vezes nós estamos nos entregando a coisas mecânicas, a coisas muito artificiais, sistemáticas, sabe? Ah, hoje é dia de ir no centro, hoje eu tenho que ir para o centro, ou hoje eu tenho que ir para a minha ONG, hoje eu tenho que ir para minhas atividades, até porque eu tenho que garantir, às vezes, né? Eu tenho que me garantir, às vezes fica parecendo que inconscientemente a gente não percebe, mas é o mesmo que dizer: estou indo ali garantir o meu ingresso para o reino dos céus. Não me transformo. Eu não estou educando a minha raiva, eu não estou educando a minha inveja, eu não estou educando a minha preguiça, eu não estou educando, inclusive, essa minha forma de viver a vida espiritual por meio de uma barganha. Não consigo viver nem ver nada disso. É difícil desse jeito. O buraco é realmente mais embaixo. As coisas não são tão simples como parece. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E essa é uma das formas que nós, enquanto fariseus e doutores da lei, nos valemos, né, para garantir sucesso, créditos, bônus hora, como a gente fica brincando, né, no movimento espírita. Garantir bônus hora lá em cima, com os trabalhos que eu realizo. Ah, isso quer dizer, Jardel, que é perda de tempo? Não. Tudo é necessário. O bem que nós fizermos é bem, de qualquer forma. Mas nós não podemos nos iludir. Porque a caminhada é longa, né? Mas o esforço é certo. O esforço permanece. O esforço é a única coisa que nós podemos garantir por enquanto. Porque nós não entendemos ainda a natureza divina a ponto de pensar: é esse caminho que eu tenho que seguir para alcançá-la. Não. Essa é a única parte que nós ainda não nos foi dado a entender, não nos foi explicado pelos espíritos, porque eles disseram que não tinham nem palavras para explicar. Nossa linguagem, nossa forma de se comunicar, não nos permite nem entender isso. E isso fica para um outro momento, quando estivermos mais preparados. E não vamos nos perder, não vamos perder tempo nos escandalizando com essas palavras, né, dos espíritos a respeito da nossa incompetência, da nossa falta de capacidade de entender esse conteúdo, porque
Isso aconteceu, já aconteceu, vem acontecendo e vai continuar acontecendo, porque, como diz Joana, o espírito tem diferentes estágios. E não faz muito tempo que nós deixamos a infância. Para alcançar o que? A idade adulta? Não, a puberdade. Ainda falta adolescência, idade adulta. Não faz muito tempo. E Jesus mesmo disse isso, né? Mas porque era Cristo, ninguém se escandaliza, né? Porque Jesus falou que ninguém tinha condições de entender tudo o que ele tinha para mostrar. Mas ele ia rogar ao Pai que enviasse um consolador, o consolador prometido por Cristo, que ia cumprir dois papéis. Ele deu duas características. A primeira é que ele lembraria tudo o que ele estava dizendo naquela época. E a segunda era explicar tudo aquilo que nós não tínhamos condições de entender naquela época. E Jesus já deixou tudo pronto. E nós entendemos o Espiritismo como consolador justamente por causa disso. Porque a gente faz questão de relembrar o ensino moral de Jesus, né? E outra é explicar justamente todas essas coisas aí que nós estudamos vividamente dentro do movimento espírita. Às vezes até demais, tipo, valorizando tanto a parte científica da doutrina espírita, essa parte que nós não podíamos entender há 2000 anos como novidade, fenômenos espirituais e tudo mais, em detrimento do ensino moral. E não é assim que as coisas funcionam. Porque, antes de tudo, se a gente pegar o Livro dos Espíritos lá na contracapa e ler o que está escrito, nós vamos ver que, acima de tudo, o Espiritismo é uma filosofia. Está lá escrito, ó, filosofia espiritualista. Ele não diz ciência espiritualista. Ele não diz religião espiritualista. Ele está falando de filosofia. E para bom entendedor, minha palavra basta. Porque o que fazem os filósofos? Eles procuram entender a vida. Eles procuram entender o seu papel no mundo. O papel de cada ser humano, de cada indivíduo. O papel de cada coisa, como ela existe. O papel de uma cadeira. Eles avaliam até isso. Por que é que somos o que somos e por que fazemos o que fazemos? Esse é o princípio da dialética de Sócrates. Então, as grandes questões da vida estão pautadas no eu, enquanto um ser moral, que está procurando se conhecer. É trabalhado por Sócrates, 300 anos antes de Cristo, é trabalhado por Cristo, é trabalhado por tantos outros filósofos e sociólogos, estudiosos e tantas outras especialidades, médicas ou não, surgiram a partir da grande questão da vida, que é o indivíduo, o ser humano. A psicologia veio dar o cume, né? veio dar, tipo, chegar no ponto máximo da compreensão que nós podemos ter até o momento sobre a natureza humana. E é em cima dela que Joana de Ângeles trabalha, em cima do estudo do comportamento humano, o estudo da alma humana, que é a psicologia. Vem trabalhar justamente essas questões e dizer, olha, existe aqui uma base que precisa ser trabalhada. Essa base é subjetiva, está presente em cada um de nós. E nós chamamos ela de self, ego, uma coisa que está lá dentro de você. Essa dinâmica entre o que eu tenho aqui dentro de mim que eu desconheço e o que eu tenho fora de mim, o que eu tenho dentro de mim que eu desconheço, ou conheço em parte, não conheço muito bem, que a gente chama de self. Jung chama de self. E aqui fora, que nós chamamos de ego, ou seja, o que eu conheço, essa dinâmica é a dinâmica mais perigosa, é a dinâmica mais interessante, é a dinâmica mais fascinante. Talvez é a dinâmica que nós devemos valorizar nesse momento, em que tudo que nós já temos é suficiente para trabalharmos essa grande questão nossa de cada dia. Assim, deixando de lado os entretanto da psicologia e da filosofia e partindo para os finalmente, Joana de Ângeles, no seu livro Autodescobrimento, ela diz o seguinte: existem em você aí barreiras que te impedem de ser o que você quer ser. Eu quero ser um verdadeiro cristão. Eu quero ser
um evangelizador. Eu quero ser um ser caridoso. Eu quero ser tudo isso. Mas eu não consigo sair da superficialidade. Eu não consigo deixar de ser um sepulcro caiado, apresentar apenas por aparência. Mas por dentro, eu vivo essas grandes questões, mazelas, vícios, que eu não consigo me livrar. Isso se chama barreiras. Ou essas questões aí têm barreiras que impedem que você trabalhe. A sua preguiça, a sua raiva de ter que fazer as coisas que você não gosta de fazer, a sua necessidade, a sua raiva que você tem de trabalhar, qualquer coisa que você sabe que está lhe atormentando, o medo, a ansiedade, a rotina, com base nesses 4 grandes males da humanidade, segundo Joana, existem barreiras que estão lhe impedindo. Eu posso dizer quais são as suas barreiras? Não. Só quem pode dizer quais são as suas barreiras é você mesmo. Você mesmo vai descobrir em você quais são essas barreiras que te impedem de evoluir, de ser um verdadeiro cristão, de ser um verdadeiro espírito. Por isso que se chama autodescobrimento. Ela começa a trabalhar isso em vida, desafios e soluções, ou seja, nós temos desafios, nós temos soluções, essa dinâmica do nosso dia a dia, né? Nós temos problemas todos os dias temos que solucioná-los. Mas também existe problemas dentro de mim que eu não estou solucionando. Eu estou apenas guardando, eu estou apenas engaiolando. E aí, com o tempo, eu vou perdendo o conhecimento deles. Porque fica tão escondido, tão embaixo de mentiras e mentiras e mentiras, máscaras e máscaras e máscaras, que se perdem e eu não consigo mais me achar. E aí, chega um momento que eu já nem sei mais quem sou. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O Espiritismo ajuda a entender isso. Principalmente na questão 919 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem um ser humano de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Santo Agostinho responde: o autoconhecimento. O autoconhecimento. Qual o meio prático mais eficaz que tem um ser humano de melhorar a sua raiva e não se deixar arrastar pela raiva? De melhorar a sua preguiça e não se deixar arrastar pela preguiça? Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. É o que eles dizem na verdade. Conhece-te a ti mesmo. O que me impede de ser um pregador pelo exemplo, não só pelas palavras? O que me impede de ser mais do que um simples palestrante aqui comunicando o Evangelho e a necessidade de ir e pregar? O que me impede de não ser apenas um demagogo, um garganteiro, alguém aqui que só comunica e nada faz? O que me impede? Quem sou eu nisso tudo? Autoconhecimento. E o que me impede? Autodescobrimento. Existem formas e formas de se descobrir essas questões. Na série psicológica de Joana de Ângeles, são 16 livros. Ela prepara todos e, no final, ela termina falando sobre algumas coisas que podemos fazer no nosso dia a dia. Mas tudo que ela coloca é detalhamento. Um monte de técnicas e métodos que se resumem em orai e vigiai. Orai e vigiai. Mateus capítulo 23, se eu não me engano. Jesus no Getsemane deixa essa mensagem maravilhosa diante do seu sofrimento, de sua angústia. Lá no Vale das Oliveiras, enquanto suava sangue do esforço que ele tinha para resistir à atração do mal, que era o quê? Fugir, debandar. Tanto que ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice, ou seja, essa tentação, que seja feita a sua vontade. Ele diz assim, na verdade, não é nem a tentação, afasta de mim esse cálice,
do tipo de ser a tentação, mas é tipo, afasta de mim esse fardo, né? Porque é o sangue dele que está dentro do cálice, né? Se a gente fizer uma ponte lá com a última ceia, ele disse que o conteúdo contido no cálice que ele estava oferecendo aos discípulos era o sangue que deveria ser derramado por eles e por todos. Com esse esforço, ele chegou a suar gotas de sangue, né? E aí, quando ele volta para ver como é que estão os discípulos lá, os discípulos dormindo, né? E aí ele diz, poxa, vocês não podem orar 1 hora comigo? Orem e vigiem, para que não caiam em tentação, pois o espírito pode ser forte, mas a carne é fraca. Nós entendemos que temos aqui dentro a centelha divina, a candeia que não deve ficar sobre o alqueire, ela está acesa. Nós não podemos esconder, porque a carne é fraca. Nós não podemos fazer isso nos escondendo. Inclusive, não reconhecendo que temos talentos. Deus pode ter te dado como Jesus coloca na parábola. Deu 5 para tantos outros, deu 3 e 1. Ele pode ter te dado 1, mas esse 1 não pode ser enterrado. Como na parábola. Deve ser investido, deve ser colocado em prática. O que é que me impede de usar esse único talento que Deus me deu? O que me impede? Vai para dentro. Fecha a tua porta e ora direto a Deus. Em segredo. Realize aí o autodescobrimento. Entra no teu quarto, fecha a porta. E Deus, vendo que você está entregando a Ele o que está escondido, te dará a recompensa. Percebem que o Evangelho, quando ele é visto do ponto de vista moral, nós percebemos que ele está totalmente interligado, cruzando para o mesmo objetivo. Orar e vigiar para não cair em tentação. Pegar na charrua, no arado, tomar a cruz e seguir a Jesus. E ele ainda avisa, olha, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Tipo, você também pode. Você também é capaz de vencer o mundo. Lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca assim, confirmando as palavras, lhes juntam os atos. Ou seja, assim que a gente confirma as palavras ditas por alguém, a gente procura os atos nessa pessoa. Confirmando as palavras, lhes juntam os atos. Porque a gente não consegue fazer diferente. A gente olha para ela e quer ver a atitude. Não quer ver só palavras. Já se foi esse tempo. Nós estamos cada vez mais exigentes uns com os outros. Mas está na hora de sermos exigentes conosco. Vamos lembrar que não é dominar as más inclinações do outro. Seremos reconhecidos pelo esforço que fazemos por dominar as nossas más inclinações. Então, exige mais que a gente entre no quarto e feche a porta, como pediu Jesus, que a gente faça mais as coisas para Deus, e somente para Deus, do que ficar apontando a vida do outro, apontando as falhas do outro e orientando o outro. Quem sou eu para ficar orientando ninguém? O orientador das nossas vidas é Cristo. Relembrando rapidinho a questão 625, quem é o modelo e guia da humanidade é Cristo. Então, Jardel não está aqui para ser modelo. Jardel está aqui, talvez, para ser referência. Porque alguém amanhã vai dizer, Jardel falou na palestra ontem e tal, e citou tal passagem do Evangelho e etc. e tal. Somos referências uns dos outros. Movidos pela experiência que podemos assistir uns com os outros. Partilhando conhecimento. Construindo sabedoria, conhecimento coletivo. Mas nunca modelos e guias uns dos outros.
Vamos fazer como Francisco de Assis. Não, Francisco de Assis foi Francisco de Assis. Quando a gente lê essa resposta, modelo e guia da humanidade é Jesus, os espíritos estão praticamente dizendo o seguinte, ó, quer imitar alguém? Imite Cristo. Não é para imitar a Madre Teresa, não é para imitar... Não, nós temos eles como referências. Alguém que viveu suas experiências e nós podemos dizer, olha, Francisco de Assis viveu essa experiência e se deu muito bem. Talvez a gente possa adaptar a técnica dele à nossa realidade. Até porque lá na Idade Média, a vida era outra. A forma de ver o mundo também era outra. As questões, os valores sociais eram outros. Hoje a gente não pode mais ficar se repetindo. Nós temos que atualizar nossos atos, nossas atitudes. Veja quanto espaço nós ganhamos na internet para divulgar ainda mais. Quantas palestras estão sendo divulgadas neste momento e quanto conteúdo está gravado e disponível para as pessoas que não puderam assistir. Para as pessoas, vejam que existem de inúmeras formas. A pandemia veio nos causar esse despertar, que a gente não pode mais ficar pensando pequeno diante das possibilidades de fazer diferente. Ou arrisco até dizer, e nesse momento arrisco minha cabeça aqui em alto nível, em dizer que não é fazer diferente, sim fazer a diferença. Lembrando Mahatma Gandhi, quando ele diz, quer ver a mudança no mundo? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Porque o mundo é feito de pessoas. O mundo não é feito de políticas. O mundo não é feito de acordos. O mundo não é feito de nada disso. O mundo é feito de pessoas e as pessoas decidem o que querem para a sua vida. Nós aprendemos isso quando estudamos reencarnação, porque se pensarmos pequeno diante da reencarnação, a gente não vai entender que, poxa, eu contribuí para esse sistema social que eu vivo hoje, materialista a cada dia, virtual a cada dia. Eu contribuí com tudo isso, porque eu não sou eu não sou reencarnacionista, eu não acredito na reencarnação, eu não acredito que tive inúmeras vidas, e em outras vidas eu não só ajudei o outro ou prejudiquei o outro, mas também ajudei uma cultura ou prejudiquei toda uma cultura. E hoje estou resgatando justamente o que eu ajudei a construir lá no passado. E cabe a nós fazermos a diferença hoje. Não por amor, nem em nome do amor, porque o amor não precisa de defesa, o amor é com amor. Vou repetir, não é por, não é nem em nome, é com amor. É carregando o amor que já existe dentro de nós. Bem, eu acho que era só isso tudo que eu tinha para dizer nesse momento, mas eu gostaria de deixar uma última mensagem para todos aqui. Uma forma de dizer, talvez, que, apesar de tudo isso que eu disse, a tendência que a gente tem de ficar preso no passado, ficar observando as coisas que acontecem ou que aconteceram na nossa vida, lá no nosso passado, ou um passado mais recente, e ficar se lamentando porque não percebeu isso antes, ou quanta coisa deixou passar, quantas oportunidades, esse sentimento de culpa que cresce cada dia, né, dentro de nós. Não vale a pena permanecer no passado, porque o que passou é história. O que virá é um mistério, o mais importante é o agora, porque é uma dádiva dada por Deus. Esse agora é carregado de oportunidades. Por isso que nós chamamos de presente. Então, lembrando que a vida é cheia de reencarnações, também é cheia de ciclos. Ciclos infinitos, como diz Joana de Ângeles no livro Jesus e Atualidade. Para alcançarmos a plenitude, uma etapa termina para outra começar. Assim como um minuto termina e outro começa, uma palestra termina, outra começa, um dia termina, outro começa, um ano, um século, uma vida, recomeça. É a mensagem da vida para todos nós. Recomece. Como diz Juliana Carvalho em seu texto, recomece. De novo? De novo?
Por que não? Recomece por você. Recomece pelo amor que você tem a você mesmo. Recomece pela vida. Recomece pela fé. Recomece pela resiliência. Recomece da dor. Recomece do luto. Recomece do medo. Recomece pelo que ficou. Recomece de dentro para fora. Recomece do nada. Recomece até depois de tudo. Recomece melhor. Recomece em um lugar novo, mesmo que você não saia do lugar. Recomece um dia de sol. Recomece um dia de chuva. Recomece na quinta. Por que esperar até segunda? Recomece hoje. Recomece agora. Recomece pela segunda vez, recomece pela quinta vez, recomece pela 10ª vez, recomece quantas vezes for necessário. Recomece pelo fim. Afinal, todo fim é um recomeço. Então, apenas recomece. Muito obrigado, gente. Era só isso tudo que eu tinha para essa noite. Espero que eu tenha sido objetivo, eu tenha sido esclarecido. Espero que eu tenha passado aqui uma boa reflexão. Então, um forte abraço, muita paz para todos vocês. Companheiro, que é isso tudo, rapaz? O que fazer com tudo isso? Né? Como nos comportarmos a partir daqui? Como dizer que não sabemos? Como dizer que não conhecemos? Que não temos capacidade, que não temos condição, que não temos disposição? Que os nossos problemas são grandes demais. Justificar como? De que forma? A única coisa que nos resta é agradecer, Jardel. Muito gratos. Encerramos o nosso trabalho desta noite. Desejando bom aprendizado para todos nós. Gratidão, companheiros. Gratidão é o nosso nome. Gratidão é o que nos traz a nossa irmã Miriam e todos aqueles que com ela nos concedem essa oportunidade. Paz e luz para todos.